Nessa semana nós lemos a Parashá Ki Tetzé. A Parashá ela traz um assunto até um pouco enigmático sobre o Ben Sorero More. Uma criança rebelde, completamente conectada com os desejos materiais, não escuta nem a voz do pai, nem a voz da mãe, não escuta broncas, repreensões, castigos e vai acabar roubando o dinheiro dos pais para saciar os seus desejos do mundo material, para comprar carne, para comprar vinho. Mas o que mais chama atenção é que a Torá fala para a gente que essa criança ela deve ser morta. Peraí, uma pena tão dura para uma criança que está roubando dos pais para comer carne, para comprar vinho? Será que é isso que a gente precisa fazer por um crime tão pequeno? A resposta está no Talmud Yerushalmi. O Talmud Yerushalmi fala as seguintes palavras: Deus sabe o fim dessa criança. Deus sabe o que vai acontecer no futuro dela. Deus sabe que ele vai acabar com os bens dos pais, quer dizer, ele vai roubando para saciar todos os desejos dele. Ele vai acabar indo para as encruzilhadas onde passam os viajantes para roubar as pessoas. Se precisar, ele vai acabar também matando as pessoas e ele vai acabar esquecendo completamente todos os seus ensinamentos de Torá. Então, a Torá está falando para a gente que é melhor ele morrer agora inocente, quer dizer que ele não tem nenhum crime de sangue nas mãos, do que esperar no futuro ele se transformar num grande assassino, que aí sim ele vai morrer, mas agora com uma grande culpa nas costas. Então, melhor morrer agora inocente do que morrer culpado lá para frente. É isso que o Talmud fala para a gente. Mas esse ensinamento do Talmud, ele levanta dois questionamentos. O primeiro questionamento, a gente está falando que esse menino ele vai aumentando as transgressões dele, começa com pequenos roubos dentro de casa, comprando comida, comprando carne, vinho, e vai aumentando para roubos na rua até chegar em assassinato. Mas a última coisa que o Talmud falou é que ele vai esquecer a Torá, quer dizer, depois de falar de transgressões tão grandes, a Torá tem que falar que ele vai esquecer o estudo dele, vai esquecer o aprendizado dele de Torá, quer dizer, diante de transgressões tão graves, por que o Talmud ele menciona para a gente esquecer os ensinamentos de Torá? E um segundo ponto, uma segunda pergunta que muito profunda é como a Torá pode garantir que essa criança não vai mudar? Quer dizer, a gente vai matar ela agora porque ela é inocente, porque lá para frente, aí sim, ele vai ter uma culpa grande, então é melhor ele ir embora desse mundo sem essa culpa espiritual. A grande pergunta é, quem falou que essa criança não vai mudar? Quem falou que essa criança não vai se arrepender dos maus atos, que em algum momento da vida ela não vai entrar numa linha reta? A resposta tá, a gente está entrando agora numa época, o mês de Elul. O mês de Elul é o mês da Tchuvá, o mês do arrependimento, da gente voltar para perto de Hashem. A Melech Bassadeh, o rei, ele está no campo, Deus vem para perto da gente, é uma oportunidade da gente voltar para ele, da gente fazer Tchuvá, se arrepender de todos os maus atos que a gente fez durante o ano inteiro. A Tchuvá, ela precisa de introspecção, ela precisa de reflexão, a gente parar para pensar o que foram os nossos atos durante o ano. O grande ponto é que para a Tchuvá ser verdadeira, para a gente ter essa introspecção, essa reflexão, a gente precisa ter algum parâmetro do que é certo, o que é errado. Por quê? Porque o ser humano está sempre querendo justificar os seus atos. Nunca a gente assume que está errado, sempre a gente tem uma justificativa perfeita por que a gente está fazendo as coisas. Uma das provas disso é uma mitzvah interessante que também aparece nessa parashá, a mitzvah de Ashavat Aveidá, de você devolver para o teu amigo o objeto que ele perdeu. Então, se você encontrar um objeto diferente do que diz o ditado popular, achado não é roubado, a Torá fala pra gente, achado é roubado, esse objeto, ele está perdido, mas ele tem um dono, o dono ainda não desistiu desse objeto, ele ainda tem dono, e se você pegar para você, sim é roubo, achado é roubado. E a gente tem sempre uma justificativa, não, mas não deve fazer falta para a pessoa, se a pessoa perdeu é porque para ele não é importante. Sempre a gente tem um monte de justificativas
para os nossos maus atos. Então, se a gente quer de verdade fazer tchuvá, uma reflexão verdadeira, a gente precisa de Torá. É isso que o Talmud está falando. É verdade que ele pode chegar em transgressões terríveis, mas o motivo, a certeza é que ele não vai fazer tchuvá, que ele não vai se consertar, ele não vai sair desse redemoinho de transgressões que ele entrou, é porque ele vai esquecer a Torá. E alguém que esquece a Torá, acabaram as esperanças que essa pessoa pode se arrepender e pode mudar os seus maus atos. Aconteceu há pouquíssimo tempo aqui no Brasil, um parlamentar, ele estava no aeroporto, ele encontrou uma pasta e nessa pasta tinham muitos documentos e tinha muito dinheiro, e as câmeras do aeroporto filmaram esse parlamentar, que deveria ser um modelo de conduta correta, um exemplo para todos os brasileiros. A câmera mostra ele entrando no banheiro com o envelope, ele saindo com o envelope e ele devolvendo para o achados e perdidos lá do aeroporto. Olha, encontrei esse envelope aqui. Obviamente que do momento que ele encontrou o envelope até o momento que ele devolveu, quer dizer, aquele milagre que aconteceu no banheiro, o dinheiro sumiu. Mas, como apareceu lá nas câmeras, esse homem foi preso, porque pela lei, apesar do ditado que achado não é roubado, não é assim que a lei ela funciona. Achado sim é roubado. Se você sabe quem é o dono, a documentação toda tinha nome, dava para saber de quem era, e esse parlamentar pegou o dinheiro para ele. Quando foram questionar sobre o dinheiro, ele falou, não, óbvio que eu ia devolver na volta da viagem. Eu fiquei preocupado de deixar esse dinheiro aqui, então eu ia levar comigo e na volta eu obviamente ia devolver para o dono. Assim também a gente funciona na vida, tudo a gente tenta justificar. Agora é o mês de Elul, é o mês da verdade, é o mês da introspecção, é o mês da gente se conectar com Deus e se conectar com o que é certo. A gente tem que ter objetividade na vida, a gente tem que saber o que a Torá espera da gente, quais são as mitzvot que a gente veio fazer aqui nesse mundo, a conduta de honestidade, que a gente possa ser um exemplo para todas as pessoas, a gente possa se limpar de todos os erros que a gente possa ter cometido durante o ano e que a gente possa se conectar com o rei. Ele saiu do palácio só para se encontrar com a gente, que a gente possa também demonstrar a nossa vontade de se encontrar com ele. Shabbat Shalom.